Há esperança em Jesus. Aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Recife, estado de Pernambuco. Placas e placas anunciando a liberdade em Cristo Jesus e a esperança no mundo tão caótico e tão conturbado. Mas não podemos dizer que temos esperança em Jesus quando praticamos toda sorte de irregularidades, de arbitrariedades, de descumprimento de normas, procedimentos a todos impostos. Por exemplo, irmã Judite poderia explicar o motivo da morte das idosas no abrigo da IEADPE? E eu queria agora passar a palavra ao presbítero Eduardo Cândido, esse homem de Deus. Fique ali, irmão Eduardo, para a gente se livrar que esse ônibus aqui deve ser ou filho de Satanás ou apoiador dos desvios de conduta de Ailton José Alves, porque tirou um fino em mim aqui, quase bate em mim. Reverendo Eduardo, o que é que você me diz sobre essas denúncias e sobre essas placas aqui, olha, que Ailton José Alves mandou colocar para se contrapor às nossas denúncias? Ele fala até a verdade, ali, ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A esperança em Jesus. E essa aqui que você está segurando, né? Olha aqui, ó. E essa aqui que você segura. Tá aqui. Então fala, reverendo. Queridos irmãos, veja só, parece um paradoxo. A gente vê as frases tão bem elaboradas, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas o que dizer de um líder que chega em audiência e mente descaradamente? Diz que não conhece o famigerado projeto de cidadania. O que dizer de Jesus é o caminho, a verdade e a vida? É fato, a gente somos testemunha que Jesus é a única esperança aqui, ó. Jesus, há esperança em Jesus. Mas qual é o Jesus que há esperança? O Jesus que aceita mentiras? O Jesus que aceita as falcatruas? O Jesus que se envolve com política e politicagem? O Jesus que aceita abandono das velhinhas? Que Jesus? Qual é o Jesus que se está pregando? O que é que estão ensinando a respeito desse Jesus? É o Jesus da Bíblia? O Jesus que o apóstolo São Paulo pregou? É o próprio Jesus que o Filho, o Pai deu testemunho dele, que ele é a verdade, ele é o caminho e a vida? Ou é um Jesus fictício? Ou é um Jesus que prega a prosperidade, o enriquecimento ilícito? Qual é o Jesus? O Jesus do bom tesouro, que você entra e suga o que tem dentro da casa do tesouro para se beneficiar e beneficiar sua família? É o Jesus que aceita todo tipo de falcatrua? Que Jesus é esse? Qual é a esperança no Jesus? Financiar a campanha com dinheiro do dízimos e ofertas? É esse Jesus? Comprar mansão, fazenda de milhões de reais? Reverendo Eduardo, fala alguma coisa sobre essa fazenda de mais de 10 milhões de reais, uma mansão no Parnamirim, filho na Europa, filho nos Estados Unidos, tudo sustentado com dízimos e ofertas. A propósito, eu gostaria de perguntar por que o senhor Ailton não prega nas suas pregações o arrebatamento da igreja, o céu, o paraíso? Por que ele não prega? Ele só prega a doutrina que beneficia as pessoas para trazer dízimos e oferta. Dízimo dobrado, né, meus irmãos? É dobrado, né, meus irmãos? Por que ele não prega o arrebatamento? Sabe por que ele não prega? Eu vou dar uma resposta. É porque o céu dele é aqui. O paraíso dele é aqui, nas mansões que ele comprou com dinheiro de dízimos e ofertas. Esse é o paraíso dele, por isso que ele não quer. Ele pode até um dia pregar sobre arrebatamento, sobre céu, mas é fictício, porque o céu dele já é aqui. E todos os obreiros que lhe ladeiam sabem que isso é fato. É inegável esses fatos. É um homem que se apegou ao dinheiro. O que dizer do que Paulo disse, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? E muitos que querem ser ricos caem na condenação do diabo. Não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem, a traça, o ladrão, tudo pega, né? Mas onde é que está o tesouro dele? Aonde estiver o vosso tesouro,
aí estará o vosso coração. E onde está o coração de Ailton, que passou por cima de tudo e de todos para assumir essa presidência? E até hoje ainda está na presidência, assumindo a presidência dos milhões que entram todo dia, toda semana e todo mês. É lamentável a gente ter um líder onde a gente não pode se espelhar nele, onde a gente não pode olhar para ele e dizer é o nosso referencial, é o nosso modelo, é o padrão, como diz a palavra de Deus, que o pastor deve servir de exemplo ao rebanho, exemplo ao rebanho. E qual é o exemplo que ele está dando? Nenhum. Reverendo Eduardo, o senhor que é um homem profundo conhecedor da Bíblia, não é? E é um homem que sempre foi um instrutor, um doutrinador da santa, bendita, infalível palavra de Deus. E hoje eu vejo essa placa aqui, reverendo, olha, pastor Ailton, porque consagrou ao diaconato o matemático membro do PCC. Uma pergunta, estou vendo outra placa ali, pastor Ailton investigado pela Draco e Polícia Federal. E ele está dizendo aqui, entrega o teu caminho ao Senhor. Me diga alguma coisa, esclareça, reverendo Eduardo. Qual a sua opinião sobre essa conduta de Ailton José Alves? Em primeiro lugar, reverendo Josué, o critério bíblico para escolher obreiro é através da oração, do jejum e consultar a Deus para Deus determinar mostrar quem é o homem para exercer função na casa do Senhor. Pelo menos antigamente era feito assim. Pelo menos biblicamente era assim, né? Como aconteceu na escolha de Saulo, né? Para a viagem missionária, os diáconos da igreja. E agora a gente observa aqui que essa diretoria consagra um homem que é membro do PCC. Qual é a explicação, senhor Ailton, que o senhor dá para os membros da igreja? Escolher um homem, está faltando visão, está faltando oração. O que é que está faltando? A culpa está em Deus ou está em quem escolhe? Quem é o culpado de tudo isso aí, causando escândalo às Assembleias de Deus? Essa é uma pergunta, senhor Ailton, para o senhor responder. Por que o senhor não prega sobre a questão de conduta no culto de doutrina? A questão da escolha do Espírito Santo para a obra do ministério. Por que o senhor não fala sobre as qualificações do obreiro que deve ser escolhido para trabalhar na seara do Senhor? O senhor está escolhendo de bolo, está indo como fazendo as coisas por sua conta própria, Você vai ter que prestar conta um dia a Deus. Pois é, um dia você vai prestar conta, seu Ailton. Reverendo Eduardo, quando a Bíblia diz que para cuidar da igreja, das viúvas, dos órfãos e até da organização do culto, chama-se homem igual com aquelas qualidades que Jetro estipulou para Moisés, para que estivesse sobre o povo de Israel. Mas diante dessa situação, essas escolhas hoje na Assembleia de Deus, o que é que você me diz sobre isso? É lamentável, reverendo Josué, é lamentável a gente ter uma liderança que não observa os princípios que está na palavra de Deus estabelecido como regra para a escolha de obreiros. Então hoje ele escanteou os obreiros antigos, né? Os presbíteros, evangelistas, e consagrou, eu não sei com que óleo, né? Com que unção, um bando de moleques, né? A sua maioria desprovido de conhecimento, desprovido de graça, para colocar no ministério com o intuito de arrecadar somente arrecadador de dinheiro, de dízimos e ofertas, como a gente tem vários áudios gravados e vídeo gravado, os pastores dele mandando o povo procurar as casas dos velhinhos para recolher dízimos e ofertas. É lamentável. O transeunte está ironizado. Então, reverendo Eduardo, é dois.
Reverendo. É. Então, reverendo. Zero. Então, reverendo, olha, a escolha de homens para estar à frente da igreja é uma responsabilidade muito grande. Porque depois passa Ailton, passa Samuel Oliveira, passa todos esses desviados que estão aí. E qual é a herança que esses homens têm? Para, como a Bíblia diz, olha, escolhe homens idôneos, capazes, não é? Maridos de só uma mulher, homens que não sejam boa reputação, não sejam dados à idolatria. E de repente você vê a Igreja de Deus, a Assembleia de Deus em Pernambuco, uma Assembleia de História, recheada com essas qualidades de obreiros. O grande perigo, reverendo Josué, é para que não aconteça aqui no Brasil, especificamente no estado de Pernambuco, o que está acontecendo hoje na Europa. Que os templos hoje são boates, são bares, são casas de show, casas de bingo, por conta das más administração desses pastores, que se dizem pastores, que não são pastores, são mercenários, homens que só pensam em dinheiro, enriquecer sua família, desviar os dízimos e oferta, não tem cuidado de pregar, ensinar a doutrina bíblica, como os apóstolos ensinaram, e ainda vem fazer essa comparação a Paulo, do Novo Testamento, a Pedro, se comparar a Paulo. Quem é Paulo? Paulo disse na sua epístola que ele buscava, a igreja de Corinto, ele buscava, eu busco a vós, não o que é vosso, mas hoje tem uma inversão de valores, ele busca o que é vosso e não a vós, porque quando não deixa de praticar dízimos e oferta, o que é que ele faz? Ele escanteia, como o da Paraíba disse, que aquele que não dá dízimos e oferta não vale uma prata furada, não vale uma prata furada para vocês, bando de mercenário. Agora para Jesus Cristo, que derramou seu sangue da cruz do Calvário, vale e vale muito. E essa igreja, que é a igreja do arrebatamento, eu não quero estar nela não. Essa igreja cheia de mentira, cheia de enrolada, cheia de pastores mentirosos, cheia de pastores adúlteros, cheio de pastores que se envolvem com política, se envolvem com corrupção. Desvia dízimos. Desvia dízimos para bancar campanha de política. Eu não quero subir com essa igreja, até porque essa igreja não vai subir. Essa igreja não vai subir. É engano, não vai subir. A igreja que vai subir é a igreja pura, a igreja santa, a igreja imaculada, a igreja que não tem mancha, não tem rúcula. Essa sim, a que guarda a palavra. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Mas a igreja de Laodiceia diz: tu és rico, mas é pobre, miserável, cego e nu. E o Jesus está do lado de fora. O Jesus da igreja, ele está do lado de fora batendo, querendo entrar. E vocês não abrem a porta porque tem o coração duro e são enriqueceram. Tem fortunas e mais fortunas, mas não compra a salvação. Não compra a salvação. Irão prestar conta no juízo de Deus por essas atrocidades que vocês fizeram e que ainda fazem. Tá,